Amém, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Nós temos que conhecer muito da Bíblia para entender algumas situações. E tem pessoas que estão agindo com misericórdia, mas não é misericórdia de Deus. Pessoas que estão desobedecendo a Deus e agindo com misericórdia de Satanás. É uma palavra até difícil de entender, porque muitas vezes vai sacrificar vidas e é necessário que essas pessoas morram, porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele sabe do que aconteceu ontem, hoje, e já sabe do que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, um mês. E ele quer poupar o seu povo. E ele quer trabalhar naqueles que ainda... Ele sabe quem vai se converter. Então a misericórdia de Satanás é para atrapalhar os planos de Deus. 1 Samuel capítulo 15, Deus dá ordem ao rei Saul para invadir as cidades dos amalequitas e matar todas as pessoas, inclusive os animais, as crianças, mulheres, velhos. Era para matar todas as crianças. Mas o rei Saul, ele agiu de misericórdia com a rainha. E não matou a rainha, ele a prendeu. Só que essa rainha depois fugiu. E Deus se irou contra Saul. Ele desobedeceu a ordem de Deus, porque era para matar a todos, não era para salvar ninguém. Deus queria exterminar aquela genética que eram de pessoas más. Aquilo que passa de pai para filho, aquilo que já vem no DNA da pessoa. Aquela rainha estava grávida. E ela gerou um filho, que gerou um filho, que gerou um filho, que constituiu um povo. E o DNA dos amalequitas estava ali naquele povo. Num certo momento, havia um homem chamado Amã. E esse homem tentava matar todo o povo judeu ali daquele reino. Então foi levantada a rainha Esther no meio do povo, uma judia. E no processo, tem que ler o livro para entender, mas ela conseguiu condenar Amã. E ela salvou todos os judeus daquele povo ali, que seriam mortos por causa de Amã. Ela conseguiu salvar. Amã foi morto por ordem do rei. Todos os judeus se salvaram. E a história nos narra que Amã, ele era um descendente desta rainha. Ele carregava o DNA dos amalequitas, que era um povo que completamente inimigo do povo de Deus, e Deus tinha mandado exterminar todos, para que o povo judeu não corresse risco através dos descendentes dos amalequitas. Saul agiu com misericórdia com essa rainha, mas é uma misericórdia satânica, ela é demoníaca. Da mesma forma, Pedro, Jesus, o próprio Jesus disse: é necessário, o Filho do Homem vai ser preso, vai ser crucificado, morto e sepultado. Era a vontade de Deus, mas Pedro: não, Senhor, de forma nenhuma. Mesmo que eu morra no seu lugar, mas eu não deixarei que isso acontecesse. E então Jesus fala com ele, não com ele, mas o demônio que falava na boca dele: afaste de mim, Satanás, pois você é para mim pedra de tropeço. Era necessário o sofrimento e a dor, tanto do povo amalequita ser exterminado, quanto da morte de Jesus para salvar o povo de Deus. Deus tem propósitos. Tem muitas pessoas orando para acabar com as guerras que estão tendo no mundo, mas o Senhor disse que era necessário que tudo isso acontecesse. Haveria guerras e rumores de guerras. O que acontece na natureza, e muitas pessoas estão morrendo com temporais, com tempestades,
um calor extremo. É necessário que tudo aconteça para que Jesus volte. Nós temos que tomar cuidado com a misericórdia de Satanás. Tanto com a nossa vida, nós temos que nos revestir, conhecer a Bíblia, para saber qual é a vontade de Deus e nos revestir para não receber seta de Satanás e não ser boca de Satanás. Não agir com pena naquilo que o Deus está trabalhando, Deus está exterminando. Deus que está agindo. Porque o mesmo Deus que amou, ele é fogo consumidor. A ira de Deus, ela se levanta contra os filhos da desobediência. E muitos que desconhecem a palavra, não está conectado com o Senhor, está fazendo oração a Deus, mas contrária à vontade a Deus. E quando você ora contra a vontade de Deus, as mãos de Deus podem pesar sobre você, porque é uma oração contrária. Você pode ter lutas financeiras na família, saúde, que o próprio Deus pode lançar sobre você, porque você está fazendo uma oração contrária à vontade de Deus. Conheça a Bíblia, ore ao Senhor, tenha comunhão com Cristo, faça estudo bíblico, procure entender o contexto histórico daquela passagem, o porquê foi escrito aquilo, para entender o que acontece hoje, para você saber orar segundo a vontade de Deus, na direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Cuidado com a misericórdia do outro, que às vezes está poupando aquilo a quem Deus está querendo tratar. E nós vamos apoiar essas pessoas. Muitos pastores, muitas igrejas estão fazendo oração contrária. E a falta de entendimento do povo está levando o povo a fazer oração contrária a Deus. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Cuide dos seus caminhos, para que você não se ponha de frente a Deus, querendo parar Deus com as suas orações. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz.